Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso programa Palavra Viva. Nesse dia de sábado, esse dia de honra à Nossa Senhora, estamos às vésperas de começar o Advento, o período onde a gente se prepara para o Natal, onde a gente se prepara para receber o Menino Jesus em nossas casas, em nossos lares. Hoje, a partir da tardinha, liturgicamente, amanhã, é dia de enfeitarmos as nossas casas, montarmos nosso presépio, enfeitar a nossa casa e também já começar a cuidar do nosso coração para receber bem o Menino Jesus que vai nascer logo mais. Para já estarmos ali espiritualmente também preparados, para que quando chegue a noite de Natal, o nosso coração esteja aberto, escancarado para receber o Senhor. É o momento de estarmos em família, de estarmos reunidos, de entender o que é mais importante. Entender que é mais importante o nascimento de Cristo, mais importante estarmos com os nossos, falar de Cristo e estar com Cristo o tempo todo. Hoje nós vamos partilhar um evangelho que está em Lucas também, um evangelho curto, poucas palavras, mas que Jesus nos diz muitas coisas em poucas palavras, onde podemos fazer muitas reflexões sobre ele. Então vamos ouvir com atenção esse evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São palavras curtas, objetivas, mas muito profundas, muito sinceras, muito acertadas que o Senhor nos dirige. Primeiro a primeira reflexão que a gente precisa fazer, o primeiro questionamento que nós precisamos fazer ao Evangelho, porque quando lemos a palavra de Deus, quando lemos o Evangelho, quando refletimos a palavra do Senhor, nós precisamos dialogar com Ele, nós precisamos perguntar o que essa palavra quer me dizer, o que isso tem a ver, o que Deus quer me falar com isso. Nesse sentido, primeiro ele fala, pede para os discípulos, para eles ficarem atentos, para não serem insensíveis. Cita aqui, algumas possibilidades, alguns meios de fazer com que o coração fique insensível. E aí ele vai falar, para que esse dia não caia de repente sobre vós. Esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. O que será que Deus quer nos falar com isso? Que dia é esse? Que armadilha é essa? O que está acontecendo? No meu coração me vem duas respostas, duas possibilidades. A primeira delas, o dia da nossa morte. Esse dia cairá de repente. A gente não sabe. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E, automaticamente, quando morrermos, seremos julgados. Tomamos cuidado. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Para aqueles que estão vivendo a sua vida de forma tranquila, pode vir a ser uma surpresa. Pode vir a ser um susto o momento da sua própria morte. Será que a gente está preparado? Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos conscientes de como precisamos estar para nos apresentar diante de Deus? Clamar ao Senhor a nossa salvação? Podemos também dizer aqui que esse dia pode ser a segunda vinda de Cristo. Jesus vai voltar. Também não sabemos o dia nem a hora. Jesus vai voltar. Jesus virá a qualquer momento e quando Ele vir, será sobre todos os habitantes da toda a terra, talvez como uma armadilha.
A armadilha é aquela situação que fica escondida. Quando a gente faz uma armadilha para pegar um bicho, né? Pelo menos é assim que eu sempre vi meu pai fazendo. Vai pegar um bicho, esconde ali na ratoeira, põe ali um pedacinho de comida. O animal vai ali para comer, vai ali para se saciar. Ele não faz a menor ideia que aquilo está colocando ele em risco. É escondido, é uma trapaça. E aí, quando ele vai para comer, ele é atacado. Ele é atacado. Quando Jesus vier, ou quando a nossa morte chegar, precisamos estar prontos, precisamos estar atentos. Imagine só, o Senhor chegando, o Senhor vindo, e a gente ali buscando aquela comida, aquela coisa bonita, aquela coisa prazerosa, e a gente nem vê que Ele está passando. Além dessas duas possíveis respostas, nós podemos pensar um pouco além, pensar nas armadilhas diárias, nos convites de todo dia, nos momentos de todos os dias. Todos os dias o Senhor nos convida a estarmos com Ele. Todos os dias o Senhor bate na porta dos nossos corações pela manhã. E aí Jesus nos chama de manhã e nós temos um dia inteiro para responder. Se a gente deixa Ele entrar ou se a gente vai o afastar. Se nós dizemos sim ou dizemos não. Aí é que está. O que é o grande aviso de Jesus para nós com esse evangelho? Ficai atentos, porque pode ser que quando eu chamar, quando eu bater na porta do coração de vocês, todos os dias, diariamente, todo momento, corre o risco de eu encontrar vocês com um coração insensível, coração duro. Em algumas traduções da Bíblia, nesse trecho diz um coração duro, fechado. O coração vai estar fechado. O coração não vai nem saber que é Jesus que está batendo, que é Jesus que está chamando, que é Jesus que está pedindo. Não vai nem entender. E aí Ele nos alerta. Por que não vai entender esse coração? Por que Ele não vai perceber? Porque algumas das nossas ações, elas fazem com que pouco a pouco o nosso coração se feche. Pouco a pouco o nosso coração se torne duro, insensível, por causa principalmente daquilo que nos distrai, das distrações da nossa vida, das distrações do nosso meio. E aí precisamos tomar muito cuidado. Jesus cita aqui alguns exemplos claros: a gula, a embriaguez, as preocupações da vida. Ele cita essas três coisas: gula, embriaguez e as preocupações da vida. Vou começar falando um pouco da gula. A gente tem uma tendência de achar que gulosos são os gordinhos. Os gordinhos são aqueles que são gulosos. Primeiro que a gente não pode avaliar a gula só como quem come muito. Nós não podemos restringir a gula como isso. A gula é tudo aquilo que a gente quer saciar e a gente quer mais e a gente quer mais para saciar os nossos desejos, as nossas vontades. Existem pessoas muito magras e que são muito gulosas, que comem muito. Existem pessoas que às vezes não comem um volume muito grande, mas dão um valor para aquela comida, dão uma atenção para aquilo, que se torna quase que uma idolatria, que é comer aquele prato, comer aquela coisa muito gostosa, se torna mais importante do que estar com Deus. Cuidado, meus irmãos, a gula não é comer demais. A gula é o nosso relacionamento também com a comida. Existem aqueles que têm uma gula que envolve muito com o pecado também da questão financeira, do dinheiro, da vaidade, que quer comer comidas caras, comidas finas, e precisa já dizer que já comeu tantas comidas, que come isso todos os dias. Existe aquela gula que você come pouco, mas que nada pode te atrapalhar, que você tem que comer aquilo. Meus irmãos, a gula é um pecado triste, é um pecado complicado.
porque a gente se vai embora nele muito fácil. E aqui não sou eu que estou dizendo, não é um médico, um cientista, um pesquisador que está dizendo, é o próprio Jesus que nos diz que a gula pode deixar o nosso coração insensível. E por quê? Porque como os outros, que a gente vai falar em breve, a gula nos deixa ocupados, a gula nos deixa distraídos. Eu estou tão preocupada, eu estou dando tanta atenção para o que eu vou comer, o quanto eu vou comer, o que tem para eu comer, que eu esqueço de Deus, eu esqueço das outras coisas mais importantes. Nós vamos dar uma pequena paradinha agora e já a gente volta com o programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva. Estávamos conversando sobre o Evangelho de Lucas, onde Jesus nos pede para tomarmos cuidado com a gula, com a embriaguez e com as preocupações da vida. São situações que nos distraem, são situações que deixam o nosso coração perdido, sem saber onde Jesus está. E no primeiro momento a gente falou muito da gula, né? Falamos da gula, que ela vai além do comer demais, que a gula nos distrai, que a gula é aquela situação que às vezes a gente dá tanto valor para uma comida, para uma refeição, para um desejo, que a gente se esquece de Deus. O próximo momento é a embriaguez. A embriaguez talvez é muito mais óbvio falar disso. Hoje nós conhecemos, eu acredito que todo mundo conhece alguém que tem problemas sérios com o alcoolismo, com o uso de drogas, né? É uma realidade muito triste que nós vivemos na nossa humanidade, onde pessoas acabam vivendo essa escravidão, essa necessidade de estar sempre se embriagando, se enchendo de bebida para poder conseguir viver. E aqui é claro, porque são pessoas que não vivem, são pessoas que sobrevivem. A vida que o Senhor quer para nós é uma vida plena, de plenitude, de consciência de quem é, de quem você é. Se você vive na embriaguez, a gente precisa também ver que não estamos na vontade do Senhor. Mas eu quero estender um pouco mais essa questão da embriaguez, porque é muito fácil pensar naquele homem que sai todo dia do trabalho e senta na porta de um bar e fica lá bebendo e chega em casa 10 horas da noite. Ou então, aquele homem que chega em casa bêbado e acaba dando trabalho, e os filhos têm que buscar na rua. Todo mundo conhece alguém assim, são histórias tristes, reais. Mas existe uma outra embriaguez que tem tomado conta da sociedade de uma forma muito intensa, muito grande, e que também pode não ter esse nível de afeto familiar, né, de ataque na família, de dificuldade, mas que pode ser um motivo também de fechamento de coração e não deixar Deus existir.
Falando aqui da embriaguez, das substâncias, dos remédios, dos antidepressivos. Dentro da história, eu acho que nunca se tomou tanto remédio na vida, tantos depressivos. As pessoas se entristecem mais fácil. As pessoas sofrem muito mais com coisas menores e estão cada dia mais tomando mais remédios e mais remédios. É uma realidade triste, é uma realidade complicada. Não estou aqui dizendo que o remédio não é um tratamento para depressão. É sim, existem fases na vida que precisamos sim fazer um tratamento adequado, tomar um remédio adequado. Algumas pessoas têm diagnósticos que ao longo de toda a sua vida precisam tomar medicações. Mas o que acontece, meus irmãos, que muitas pessoas se acomodam com esses remédios, se acomodam com esse efeito que o remédio faz no seu cérebro, no seu sentimento ali, e não buscam enfrentar as próprias dores. Não buscam enfrentar as próprias lutas, as próprias raízes, as próprias dificuldades. E aí, fica nessa, de tomar remédio, para um pouquinho de tomar, passa um pouquinho e volta. Às vezes não busca ordenar as outras questões da vida, ordenar o trabalho, ordenar o estudo, atividade física, alimentação. Vai tomando remédio e o resto tá tudo bagunçado. E acontece, né? É um segundo motivo que Deus nos coloca. Porque se eu estou ali cheia de remédios e a minha vida está toda bagunçada, minha organização, a minha rotina, e eu nessa situação, se eu não busco Cristo, mesmo que Cristo venha até a mim, eu não vou conseguir perceber que Ele está ao meu lado. Eu não vou conseguir olhar e ver a verdade dEle. Às vezes eu escuto uma palavra bonita, uma pregação bonita, acompanho uma adoração pela televisão, aquilo mexe comigo, eu choro, eu me sinto, nossa, uma música, e aquilo mexe nos meus sentimentos. Só que Cristo não consegue chegar lá no fundo por causa das distrações, por causa dessas situações que vão devagarinho fazendo os nossos corações ficarem duros, a palavra dele. E a última situação, que eu acho que é a que a gente pode mais se estender, são as preocupações da vida. Preocupações da vida é o que está dito aqui. Cuidado para a gente não se exceder nas preocupações da vida. Todos nós preocupamos com as contas que temos para pagar, com os boletos, com a saúde, com o dinheiro para comprar o remédio, de como que nós vamos fazer com aquele meu filho, com aquele meu tio que está vivendo uma vida errada. Amanhã eu preciso acordar cedo e o carro está estragado e tem que ir para a oficina. São muitas as preocupações da vida e é normal, meus irmãos, é normal. Se nós não nos preocuparmos com os problemas que temos, como que nós vamos resolvê-los? O problema é quando a gente coloca as preocupações da vida em primeiro lugar. Quando a gente excede com as preocupações. Esquece de confiar que é o Senhor Deus que provê a resolução de cada coisa. Esquece de chamar Jesus para as preocupações da vida. Quantas vezes, eu já passei por isso, às vezes no final do dia, à noite principalmente, já tive crises de insônias, de tantas preocupações, de deitar na cama e começar, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, estou com um problema tal, minha família está com isso, e aquilo ali é tanto problema, é tanta coisa que eu preciso resolver, que eu tenho que fazer, que eu não consigo fazer e eu não faço nada. Passo uma noite em claro, no outro dia estou cansado, vai virando aquela bagunça. A gente passa por situações como essa, mas hoje Deus vem nos chamar para tomar cuidado com isso, para ser firme, para ficar forte. Deixar de lado essas preocupações, porque não sou eu que vou resolver, é Ele que vai resolver. A partir do momento que nós entendemos isso, e que quando a gente chega de noite, coloca a cabeça no travesseiro e começa a pensar nas preocupações da vida, nos problemas da vida, do que aconteceu hoje que deu errado, do que eu tenho que resolver amanhã e eu não sei como fazer, se eu chamo Jesus
para esses momentos, para todos os momentos da minha vida. Se eu começo a convidar o Senhor e falar, Senhor, amanhã eu preciso fazer isso, eu não sei como fazer. Mas, Senhor, eu vou levantar de manhã, eu vou me esforçar. E o Senhor vai me falar o que eu vou fazer, eu tenho certeza. O Senhor vai iluminar os caminhos. Vem, Senhor Jesus, me dizer o que eu devo fazer. Até no trabalho. Quantas vezes no nosso trabalho nós nos deparamos com situações que nós não sabemos como resolver? Mesmo se você é funcionário, se você é dono de uma empresa, chega um problema ali que você não sabe o que fazer, pergunta para Cristo. Se você tem intimidade com Ele, pergunta para Ele que Ele vai te dizer. Como que eu emito esse boleto? Como que eu faço com essa nota fiscal? Fez errado? Essa taxa, esse imposto? Como que é? Como que resolve? Esse documento que eu preciso redigir? Esse e-mail que eu tenho que enviar e eu não estou sabendo o que eu tenho que fazer? Em vez de ficar se preocupando, se matando, se martirizando, tomamos essa consciência de chamar Cristo, de envolver Cristo nas preocupações da vida, de confiar que, primeiro, Ele tem resposta para tudo. Seja lá qual for o seu problema, seja lá qual for a sua dificuldade, Ele consegue resolver. Às vezes Ele não vai resolver do jeito que você quer. Às vezes Ele não vai resolver do jeito que você gostaria, Ele não vai dar a solução que você acha que seria melhor, mas se você confia nele, Ele vai resolver. Essas preocupações da vida, meus irmãos, podem nos matar. Tanto matar o nosso corpo aqui na terra, matar a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, quanto também não deixar que a gente alcance a vida eterna. Porque as preocupações crescem tanto que a gente se perde e não se preocupa com a nossa santificação. Elas estão muito ligadas porque às vezes acontece, invertendo um pouco a ordem aqui do que nós já falamos, que as preocupações da vida, as dificuldades que nós temos, as nossas lutas, os nossos problemas, fazem com que, em vez de a gente chamar Jesus para eles, em vez da gente buscar, junto com o Senhor, resolver um problema de cada vez, a gente se distrai com a gula, com a embriaguez, ou até com os dois. Quantas vezes, nossa, eu estou muito cansado, eu não estou aguentando mais, eu vou chutar o balde, eu não sei como eu vou resolver. Aí eu vou fazer uma comida gostosa e vou comer bastante para eu esquecer. Ou então, abro ali uma cerveja e vou beber ela toda, aquela garrafa, sei lá, para me distrair. E aí a gente se distrai de Deus. Aí o problema das preocupações da vida não se resolve, porque em vez de tentar resolver eu estava me distraindo. E Deus também não chega até a mim, porque eu me enchi de pecado. À medida que eu fui pecando, Deus foi se afastando. Ou melhor, à medida que eu vou pecando, eu vou me afastando de Deus. Aí as coisas não giram. A engrenagem ali da nossa humanidade não funciona. Então Deus vem falar de uma forma muito prática. Muito prática. Tenhamos esse coração, esse esforço de fazer a vontade dele, de tomar muito cuidado com a embriaguez, com a gula, com as preocupações. Precisamos chamar Jesus para viver essas preocupações da vida com a gente. E aí ele fala no final, orai a todo momento e ficai atentos. Ficai atentos, para que quando isso acontecer, ficardes de pé diante do Filho do Homem. Ou seja, se você tem uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma percepção do que está acontecendo ao redor, reze. Clame ao Senhor que venha ao teu encontro, porque Ele virá. E quando os problemas vierem, os problemas maiores, as preocupações maiores vierem, você vai ter força. Força o suficiente para enfrentar tudo isso de pé, de cabeça erguida e diante de Deus. Esse foi o nosso programa Palavra Viva de hoje, essa foi a nossa reflexão. Que Nossa Senhora, neste sábado, possa nos encontrar, possa selar tudo isso que nós partilhamos e também nos dar essa força, essa coragem para buscar essa intimidade com o Senhor e estarmos firmes, fortes, quando o momento for necessário.
Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.